Olá, galera jovem, tudo bem com vocês? Eu sou Jurema Marques. Gostaria de saber, vocês jovens, têm alguma dúvida e gostariam de saber mais sobre mediunidade? Então vem comigo, porque eu tenho um convite para fazer que é do nosso projeto, o GENGE, o Grupo de Estudo sobre Mediunidade para a Juventude e Infância. Nós iremos realizar o nosso 5º encontro, que será no dia 5 de dezembro. Sempre no primeiro domingo do mês. E a inscrição é no site do CELD, onde vocês encontrarão um link para realizar a inscrição. E nós estaremos estudando as crônicas do jovem espírita. Quem estiver chegando pela primeira vez, encontrará as outras crônicas que já estudamos nos nossos encontros passados. Não deixe de fazer a sua inscrição. Vem conosco, é um estudo maravilhoso e muitas dúvidas vocês irão tirar. Eu aguardo todos vocês jovens. A faixa etária é de 11 a 18 anos. Não percam, vem conosco estudar. Um beijo! O Centro Espírita Leon Denis precisa da sua colaboração. O CELD é uma instituição religiosa que se mantém com a ajuda de doações e de seus frequentadores. Existem várias formas de contribuir. Vamos entendê-las? Entre na página editoraceld.com.br. Clique em Doações e vai encontrar diversas formas de ajudar. Vamos entender melhor? Você pode, pelo carnê mantenedor do CELD, doar 20, 50 ou 100 reais. Pelo carnê mantenedor da obra social Antônio de Aquino, você pode doar os mesmos valores. Você pode ainda realizar transferência bancária, com os dados dos bancos e o CNPJ do CELD. E no mesmo site, editoraceld.com.br, você pode adquirir livros com desconto. O CELD funcionará nos seguintes horários: segundas, quartas e sábados, até às 18h30, terças e quintas, até às 15 horas e sextas-feiras permanecendo fechado. Espíritas, elevemos nossas almas à altura dos males que ameaçam a pátria e a humanidade, porque é nos tempos de provações que as nobres virtudes e a coragem viril se revelam. Leon Denis. Muita paz a todos. Olá, a você que não sabia, a você que está chegando em nossa casa pela primeira vez, saiba que em nosso site estão disponíveis as aulas de evangelização. É muito fácil de acessar. Vá até nosso site, nosso portal www.celd.org.br, clique em Programação Doutrinária, em seguida clique em Evangelização de 0 a 18. Lá encontrarão todas as faixas etárias, 0 a 2 anos, 3 a 6 anos, 7 a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 a 18 anos. Bom estudo à nossa infância e juventude e que Deus nos abençoe! Olá! Você já conhece a Revista Digital de Estudos Espíritas do Centro Espírita Leon Denis e do Centro Espírita Antônio de Aquino? Mensalmente disponibilizamos uma nova edição com conteúdos doutrinários, esclarecedores e muito acolhedores. Desde janeiro deste ano, você pode adquiri-la de forma totalmente gratuita. Basta acessar o site www.celd.org.br, ir em Publicações, Revista CELD, ano 2021 e fazer o download. E logo vocês podem compartilhar com todos os seus contatos. Aproveitem também e acessem nossas redes sociais. E bons estudos! A Divisão de Assistência Social
do Centro Espírita Leon Denis apresenta a 22ª Ação Social da Obra Social Antônio de Aquino. Nesse mês de outubro, comemoramos o Dia da Criança com distribuição de brinquedos, pipocas, balas e livros de história. As famílias receberam cesta básica, kit de higiene, legumes e verduras, máscaras e fraldas. O Centro Espírita Leon Denis, o Centro Espírita Antônio de Aquino e a Obra Social Antônio de Aquino agradecem aos parceiros pelos donativos e pela alegria proporcionada às famílias. Para mantermos estas ações, precisamos de 4 toneladas em gêneros por mês. O seu carinho faz a diferença na vida de quem tanto precisa. Que o amor único de Deus inspire nossas almas para o bem. Antônio de Aquino. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa de Leon Denis. Enviamos as nossas saudações a todos os corações aqui presentes. E também enviamos o nosso abraço, o nosso bom dia aos amigos que nos acompanham via internet, tanto no canal CELD ao vivo, quanto no canal TV CELD. A todos o nosso abraço, o nosso bom dia para mais um sábado. Abrimos agora mais um sábado de estudos, de reunião, de estudos e passes a respeito do Livro dos Espíritos. O dia de hoje, então, como falamos, estudaremos o Livro dos Espíritos. A nossa querida Deusa Nogueira falará para todos nós a respeito das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas, contidas entre as questões 291 e 303 do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, Vida Espírita, na sua segunda parte, está no verso da nossa página. Durante o passe, e mais uma vez lembramos que os passes serão aplicados diretamente pelos espíritos, conforme as orientações recebidas. A nossa função, a nossa postura nesse processo é de prece, de conversa íntima. Podemos imaginar assim: estaremos à frente de Jesus e conversaremos diretamente com ele. Tá bom? E no momento do passe nós comentaremos o item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 19 fala de benefícios pagos com a ingratidão. O capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ao final do momento do passe, nós teremos uma breve fala do nosso presidente, Hélio Washington, e logo depois, logo em seguida, uma mensagem do plano espiritual previamente gravada. Hoje, na voz do nosso presidente fundador, Altivo Panfiro. Então, teremos a mensagem do plano espiritual hoje. Então, todos com a página em mãos, vamos fazer a nossa leitura, que é uma página de autoria de Joana de Ângeles, contida no livro Filho de Deus, na psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, e tem o título de Tua Harmonia. Diz então Joana de Ângeles: para que vivas em harmonia com os outros e eles contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para o bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta. Ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessite viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te
e confia que chegará o teu momento, no instante apropriado. Ser caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com a necessidade de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. Num mundo carente, toda baga de amor é como raio de luz dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites, e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua própria harmonia e a de todos os demais. Joana de Ângeles. Então, amigos, com essa orientação, com essa receita de Joana de Ângeles, busquemos acalmar o nosso coração, tranquilizar o pensamento para a nossa prece inicial. E como falamos no início, que possamos nos colocar frente a frente com Jesus e dizer a Ele assim: Senhor, estamos mais uma vez, na manhã do sábado, reunidos em Teu nome, na casa de Leon Denis, cercados e amparados e assistidos pelos benfeitores amigos dessa casa. Rogamos que o Teu amparo possa envolver a nossa querida Deusa Nogueira, que falará para todos nós a respeito do Livro dos Espíritos. Mas também, Senhor, que todos os corações aqui presentes e à distância possam perceber o Teu imenso amor para cada um de nós, nesta imensa oportunidade que dá a cada um de nós. E assim, Senhor, pedimos a Tua permissão, rogamos a permissão de Mestre Kardec, de Mestre Denis, de Deus, nosso Pai Maior, de Jesus, nosso Mestre, para iniciarmos mais uma reunião de estudos e passes da manhã deste sábado. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos oriente sempre. Graças a Deus. Então, amigos, como falamos no início, a nossa querida Deusa Nogueira falará para todos nós a respeito das questões 291 a 303 do Livro dos Espíritos, relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas. Leremos algumas perguntas. Pergunta 291. Além da simpatia geral por semelhança, têm os espíritos, entre eles, afeições particulares? Resposta: sim, como os homens, mas o elo que une os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. Pergunta 294. A lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Resposta: sim. Ela os leva a se afastarem um do outro. Pergunta 301 e última. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de seus pendores, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então passamos a palavra à nossa querida Deusa, que Antônio de Aquino, Dr. Herme Baltazar possa envolvê-la nessas vibrações de muita paz. Obrigada, meu irmão. Que o Senhor Jesus possa continuar a nos envolver, a nos abençoar. E hoje estamos numa relação de simpatia, né? Com a nossa Fátima Ventura. Ela
está tratando de questões de obra, tudo isso, né? E aí é com muita alegria que estamos nessa troca. O contrário também seria muito bom, né? Então, mas só peço a vocês a paciência, né? Então, meus amigos, olha só. O tema de hoje é a nossa convivência. E, na verdade, viver socialmente, a sociedade é uma lei. E os motivos da nossa alegria. Aumentar a voz? Aumentar aqui? Ah, bom, desculpa. É porque eu falo alto. Aí... O motivo da nossa grande alegria, da nossa grande euforia ou não, vem da questão da convivência. Lá pela questão 1006, os espíritos falam que amar e ser amado é uma necessidade fundamental do ser. É o fundamental nosso. E esse tema aqui é muito interessante. Tem alguns aqui queridos, amigos, não que os outros sejam queridos, mas do Encontro do Livro dos Espíritos, né, do nosso Elê, que a gente sabe, já estamos pensando, que quando vier esse tema vai ser o mesmo para 3 dias. Porque é muito profundo, é muito bom, é muito prático. É muito prático. Porque a questão não é saber na cabeça. A questão é aproveitar o conhecimento para qualificar a nossa vida. É isso, gente. Porque saber na cabeça, memória, o computador tem, a máquina tem. E não deixa de ser máquina. Gente necessita de movimento, né? Gente é vida. E a questão é, como é que esse conceito que a doutrina traz ajuda a minha vida agora? Não é no futuro, não. É agora. Começa a funcionar agora. Então, nós temos aqui muitas questões, né? Mas nós temos alguns blocos de ideias. Primeiro, a simpatia geral. E o que é essa simpatia geral? A gente, e o capítulo, me perdoem, é o capítulo 6 que fala da vida espírita. Então a gente está falando de vida espiritual. E a gente sabe que quando a gente desencarna, cada um de nós, desculpe a expressão, vai procurar sua turma. E que turma é esta? Aquelas criaturas que combinam comigo em termos de gosto, em termos de pensamento, de conhecimento e atitudes. A gente aqui encarnado disfarça muita coisa. A reencarnação disfarça. Por títulos, status social, né? Palavras, gestos, questões ensaiadas, tudo isso cria um grande disfarce, a nossa máscara social. Mas mesmo assim, e aí a gente está nesse estudo do mecanismo da mediunidade, a nossa corrente mental, ela não pode ser disfarçada. Por isso é que acontece entre nós assim, interessante, tá tudo direitinho, mas parece que tem um negócio. Não acontece isso na nossa relação do dia a dia? Às vezes você vai em um determinado setor e você é atendido rigorosamente dentro do protocolo, com uma gentileza. Você fala, interessante, essa pessoa foi muito gentil, mas não sei, tem uma coisa que eu não consigo explicar. Essa coisa que eu não consigo explicar é a corrente mental. E a nossa corrente mental, algo que é produzido por nós, ela qualifica aquilo que os orientais, e André Luiz ele repete isso no mecanismo da mediunidade, a nossa aura. A nossa aura. Né? Me lembro até agora do poeta, né? Em que ele fala, né? Minha aura é clara, só que é claro, evidente, pode ver, né? Então, essa aura nossa, esse campo nosso magnético, algumas criaturas mais sensíveis perceberão. Aquelas que vivem no tom da aparência, como às vezes eu gosto de viver, se confundirão e assimilarão. E os superiores, é claro, terão essa percepção clara. Então, simpatia geral, desencarno, vou para o meu grupo. Mas será que aquele meu grupão, dentro do grupão, não há afeiçõezinhas particulares? É isso que Kardec pergunta pra gente. Não vai ter aquele que eu vou me ligar mais do que outros? E os espíritos falam que sim. E entre os espíritos, olha que interessante, gente, o elo é muito mais forte. Por quê? Porque não tem a confundir as paixões da vida material. E que paixão da vida material é essa? Às vezes, eu me ligo ao outro porque o outro é bonito,
Me ligo ao outro porque o outro tem dinheiro. Me ligo ao outro porque o outro concorda comigo. E tudo isso eu chamo de amizade, de afeição, é uma beleza. Tudo isso. Porque aquela convivência me convém em algumas questões, me dá até reconforto em algumas situações. São as paixões da vida material. Mas quando eu estou na vida espiritual, o dinheiro vai interessar? O status vai interessar? O meu título vai interessar? Nada disso vai interessar. Então eu vou me ligar verdadeiramente àqueles que estão intrinsecamente, né, que dentro de um gosto, dentro de um ideal, dentro de uma afinidade, tem a ver comigo. É legítimo. Então, por isso é que ele diz, há uma legitimidade nas relações espirituais. Porque essas paixões da vida material, não ocorre. Aí alguém pode falar assim, mas entre aqueles muito inferiores, existem? Olha só, gente, a gente está lembrando sempre da experiência da reunião mediúnica, né? Existe, mas eles sabem que estão existindo. É aquilo, né? O Steve Jobs, ele falava, em relação a uma questão que eu não posso falar aqui, porque pode ter uma outra interpretação, mas ele falava assim, observa só, toda vez que você acha que está ganhando em relação a alguém, é porque esse alguém está te ganhando. Ele falou isso numa questão comercial, né? Questão da época, ele não queria que fosse para um determinado local, com falsificação, ele usou isso, né? Então, você compra um produto muito barato, e você acha que esse barato você está tendo uma vantagem, mas, na verdade, o outro que está usando você, porque aquele muito barato, ele vai ter uma durabilidade menor, tudo isso vai fazer com que você fique refém daquilo. Isso em relação à questão material, em relação à questão moral também. Muitas vezes, eu crio máscaras, capas, artifícios, achando que eu estou ganhando o outro. Mas, na verdade, o outro sabe que está me usando também. Ele sabe da minha conveniência. E aí, essa relação falseada, ela não pode trazer felicidade, não traz, não é? Ela traz, é uma ilusão. Aquela ilusão. A ilusão do folhetim, não é isso? Então, ele vai dizendo, então tem essas afeições particulares. Um outro ponto que ele fala, que é o segundo, que é muito interessante para a gente pensar, são as inimizades. Esses ódios que existem, meus queridos, e eu fico pensando como é que a gente às vezes é espírita, e aí eu estou lembrando, já vou lembrar logo do nosso querido Altivo, que ele falava, ele usava essa expressão, tem gente que é espiritado. O que ele chama de espiritado? É aquele que tem até o conteúdo da doutrina espírita, mas não funciona. Observa só, como é que a gente é espírita, estuda espiritismo e não percebe essa influência espiritual para suscitar discórdia entre a gente? Meu Deus do céu, gente! Como é que eu não percebo que existem espíritos que fazem, que incitem, com que eu só veja o lado ruim das pessoas e das situações, sempre? E aí eu falo assim, mas o Ricardo fez aquilo mesmo, olha só, ele não botou a máscara. Eu tô olhando, né? Mas por que é que exatamente eu, que sou amiga do Ricardo, naquele momento os meus olhos viraram para observar aquilo, para aquilo criar um ponto de conflito entre nós? Gente, a nossa fé é raciocinada, eu tenho que pensar nisto. Mas eu vou viver um mundo de Alice só vendo bem? Não. Mas eu tenho que começar a me observar por que eu só vejo mal naquele momento certo, e não é guia. Gente, não é guia. Guia não suscita a discórdia e a animosidade entre irmãos. Nunca, nunca, nunca. Mesmo que eu acho que seja um ponto de defesa. Porque o guia, ele vai Vou colocar uma situação aqui na casa. Houve um dia, uma época, em que o centro foi assaltado. E aí o centro foi assaltado, né? E naquele momento, o que a gente pergunta, né? Mas é a casa espírita, né? Cadê o doutor Herman? Cadê os espíritos? E o Altivo perguntou isso. O doutor Herman falou assim, olha, da nossa parte, a gente está trabalhando. Agora, da parte de vocês, convém que você tome as providências. E aí, só para a gente ficar um pouquinho mais leve, tem outra história de assalto. Essa tem que contar, né?
segunda-feira, gente. Segunda-feira aqui na casa, de manhã cedinho, né? E naquele momento, nós não tínhamos os cursos, essas questões todas, era só praticamente o trabalho da limpeza, da arrumação. E quem é que estava aqui? A nossa amada, para mim é muito amada, a nossa amada Augusta. E aí, de repente, entrou alguém para assaltar. E a pessoa armada. E a pessoa fala assim, vamos lá, a chave do cofre. Ela fala assim, que cofre? Que chave de cofre, coisa nenhuma. E eu disse, não, olha, pode abrir tudo. Eu falei, que chave de cofre? Você não está vendo que aqui é uma casa espírita? Casa espírita vive da caridade, vive da caridade. Aqui é para ajudar os outros. Como é que casa espírita vai ter dinheiro para ser assaltado? E ele foi andando e ela foi trazendo para dentro, né? Ele é assim, aqui é da caridade. Casa espírita não tem dinheiro. E ela tanto falou, que o companheiro na época deu R$5 para ajudar a casa e foi embora, o assaltante. Isso é vibração. Isso é relação sincera e simpatia. Eu sei que para alguns de nós, mas causava muito problema, né? Mas interessante, os problemas que alguns causavam nunca eram por questões pessoais. Interessante. Era sempre no entendimento que ela tinha de defender a casa. E aí, claro que muitas vezes extrapolava, e ela na mensagem que deu, ela falou sobre isso, né? Mas olha, o campo vibratório, o campo vibracional. Se ela entrasse no medo, se ela pensasse assim, ele vai levar, né? Ele vai levar alguma coisa, olha só, haveria uma relação de simpatia, de sintonia. E as coisas ocorreriam. É por isso que Jó é velhinho, né? Ele tem um dito bíblico que ele fala assim, Senhor, Senhor, por que é que aquilo que eu temo me sobrevém? Por quê? Porque aí eu vibro naquela faixa. Automaticamente eu irradio aquela faixa. E qual vai ser a turma que eu vou atrair? Todo mundo que tem medo. E todo mundo pronto a fazer aquela questão que eu plasmei, é uma outra questão que o André Luiz traz lindamente no Mecanismo da Mediunidade, né? Esse poder inimaginável, criador que nós temos. Eu criei, porque não é assim? Eu lembro agora da Luzia, a gente é muito amigo, né? Essa relação a gente usa as questões da outra. Ninguém pode pensar agora num elefante rosa voando. Ela fala isso, né? Quando eu falo isso, o que eu penso? Eu penso naquela questão. E quando eu penso, eu plasmo aquela questão. E assim é a nossa vida. E assim é a nossa atração. E assim são os nossos relacionamentos. Então, inimizade é isso, gente. É outra expressão do altivo. Há espíritos a quem a paz incomoda. E a gente vê isso, né? Eu estou olhando aqui para a Lúcia, a gente vê muito isso, né, Lúcia? Muitas vezes está tudo bem e a criatura levanta um ponto e daquele ponto começa a haver uma discussão, um advento da pauta do trabalho. O comum era ela estar só. E ela estava só com o livro, escrevendo alguma coisa, tudo isso. Ela não conseguia grandes interlocuções. Aí casou. Teve um filho, mas não deu para continuar o casamento. E o marido também era muito culto. Então, só porque eu estou falando isso, por quê? Dá para entender a solidão de Paulo? Porque quais eram, né, os judeus e até os romanos que estavam no mesmo patamar dele? A palavra patamar está na moda, né? A patamar dele. Quais eram? Não tinha, não. E aí, para casar? Qual era a posição social da mulher naquele momento? Alguém submissa, né? As mulheres mais simples não tinham acesso à cultura, à leitura, a tudo isso. Eram criadas para serem servas dos homens, né? E esse serva era no sentido sexual, no sentido social, né? Tudo isso. E aquelas outras que pertenciam às camadas mais altas, é só a gente ver o folhetim aí, as novelas, que era a vida da dissipação mesmo, do adultério, da futilidade. Então, ele vinha caminhando muito bem. Só que, na estrada de Jope, numa casa, é linda, cheia de roseiras assim, ele encontrou alguém que nos emociona, que foi Abigail,
Quem era Abigail, gente? Abigail é o nome de uma casa espírita muito querida aqui em Santa Cruz, né? Inclusive, por que foi o nome Abigail? Porque toda vez que eles iam estudar, eles abriam uma página intitulada Abigail Cristã. E aí iam botar Centro Espírita Abigail Cristã. O tipo assim, pelo amor de Deus, né? Aí ficou Centro Espírita Abigail, né? Então, quem era Abigail, gente? Era uma jovem, irmã de Estevão, que foi criada numa família judaica. Essa família intensamente vivia, embora vivessem da questão da horta, tudo isso, mas eles viviam o estudo da lei de Deus. Então, Moisés e os profetas eram profundamente estudados em família. Olha a importância do culto do evangelho no lar, da evangelização, para a gente ir alinhando a nossa cabeça. Então, ela conhecia a lei. Conhecia, não só conhecia intelectualmente, como praticava, principalmente pela figura materna, que também cultivava essas virtudes. E aí, imagina, ele encontra naquela estrada de Jope, aquela menininha, depois de alguma coisa que aconteceu que eu não vou contar, podem ler a obra Paulo Estevão, e encontra aquela jovem bonita, culta e virtuosa. Olha só, gente. Achou, não achou? Achou, né? E aquela pessoa era tão interessante, tão inteligente, que ele poderia apresentá-la aos amigos. E para a apresentação foi algo muito simples. Dalila, sua irmã, arrumou uns trajes, né? Que ela, como é noiva de um doutor da lei, ela não apresentaria com aquela roupa campestre que ela usava, então os trajes de acordo. E Paulo ficou envaidecidíssimo, porque os amigos admiravam onde é que foi encontrada essa joia rara. E aí, na nossa cabeça, já que estamos no mês, né, no período de muito casamento, a gente vai assim, pronto, e foram felizes para sempre. Não. Não. Não foram. Mas não é um grande amor? Ele não encontrou o amor da vida dele? É, mas não foram. Sabe por quê? Ela era irmã de Gesiel. E que Paulo, que era um inimigo, quer dizer, Gesiel não é inimigo de Paulo, não. Paulo era inimigo de Gesiel. Por quê? Gesiel, na verdade, que era o Estevão, mexeu com o ego, gente. Alguém que conhecia a lei, alguém que falava bem, ó, tudo que ele fazia. Conhecia a lei e falava bem. Só que esse alguém conhecia Jesus. Conheceu Jesus. E interpretou em Jesus o Messias prometido. E aí aquilo, e não tinha medo de confessar sua fé. E pronto. Aí, Paulo tomou como uma inimizade pessoal e tomou para ele a perseguição de Estevão. Olha só, meus amigos, vamos pensar bem nessa expressão. A primeira vitória da sua vida pública seria o quê? A lapidação, né? A morte de Estevão. E para essa primeira vitória da sua vida pública, ele queria que Abigail estivesse presente. E ela então, no seu sentimento, porque o amor não é só trazido por Jesus, o amor é trazido pela lei antiga, porque o amor é de Deus, e não é só trazida para o mundo ocidental, para a nossa civilização judaico-cristã, é trazida em todas as civilizações, a questão do amor. Ela possuía esse amor, e ela fala assim, me poupe, né, daquelas cenas mais fechatórias da lapidação. Quando ela fala isso, quer dizer, quando ela questiona uma atitude, ele tem uma expressão que Emmanuel fala, a gente aprendeu, ele mordia o lábio assim, para dizer que estava contrariado. E as, como você está questionando o que eu estou falando? Olha só. Quer dizer que naquele momento, na cabeça de Paulo, o amor era concordância plena, mesmo tendo da crueldade. Olha o pensamento dele. E aí ela, como toda mulher, me perdoa os meninos, tá? Com a inteligência feminina, ela dá uma contornada, né, e tudo isso, mas ela consegue chegar só no final. E no final da execução, quem é o Estevão? É o Gesiel que estava sumido, que ela vinha procurando.
E aí, naquele momento, quando ela fala Gesiel, mas esse é Estevão, não Estevão é Gesiel, Paulo já fica desconcertado. E no momento, então, em que Gesiel fala que ela ame Paulo com todas as forças do seu coração, porque assim como naquele momento ele é fiel à lei, quando ele conhecer Jesus, ele selou-a plenamente, pronto. Mexeu. O perdão, gente, é muito interessante. Ele mexe com orgulho. E aí, naquele momento, Paulo fica enfurecido e fala: nesse momento, foi erguida uma barreira intransponível entre nós. E ali se separa. E aí, vamos lá? Amor ou paixão? A gente tem que pensar no nosso dia a dia. Amor ou paixão? Enquanto Abigail satisfazia ao seu ego, estava tudo bem. Mas no momento em que há um fato, e não era nem em função dela não, porque o fato estava se tornando público, e que isso poderia comprometer, num pontinho, a sua visibilidade social, acabou. Acabou para ele, mas não acabou para ela, nem acabou para Estevão, porque ela, né, Abigail, que vai com esse amor, olha só, seguindo os passos de Paulo, como Estevão também, e que oferecem até os 4 imperativos, que eu não vou falar quais são não, né? Ama, serve, trabalha e perdoa. Porque no Encontro Livre do Espírito a gente vai trabalhar isso, né? Ela oferece a ele todo esse suporte e ele percebe. Então percebemos o que é o amor, o que é a paixão? Ela não tem nenhuma mágoa de Paulo na vida espiritual. Ah, tá vendo? Nem Estevão, você me matou, hein? Nada disso. Passou. Entendeu? É essa a diferenciação entre amor, paixão. E nós, enquanto espíritos imperfeitos, estamos muito mais para as paixões do que para o amor. Emmanuel, no livro Fonte Viva, numa lição intitulada A Cortina do Eu, não sei se é a Fonte Viva que está aí, não, né? Cortina do Eu, no seu número, A Cortina do Eu. O dito bíblico mas todos procuram mais do que é seu do que é o de Cristo Jesus. Então Emmanuel fala que muitas vezes, até mesmo nas tarefas da caridade, nós buscamos muito mais o eu mesmo. Quantas vezes que o trabalhador sai da tarefa porque a tarefa não é feita conforme ele acha que tem que ser? Não, isso não acontece aqui não, desculpe, isso acontece em Marte. Em Marte, no Leon Denis de Marte, né? Aqui no nosso planeta não acontece não. A pessoa larga porque não é do jeito que ela é. Então, no fundo, o que acontece? Não é o amor à tarefa, não é o amor ao Cristo, é o amor a si mesmo. Isso é muito sério. E agora eu vou trazer, isso já para entrar nas relações simpatias, antipatias, metades eternas, vou trazer um outro. Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, na obra Há 2000 anos. Então nós vamos encontrá-lo, muito bem casado, jovem, um senador, jovem senador. Então, se a gente vê, estudar um pouquinho a escala política romana, né? Para chegar a senador não era tão fácil, não. Não era porque exigia trabalhos, estudos, novamente um homem extremamente culto, sensível também. E ele está casado com quem? Com Lívia, que é uma mulher, também nobre, mas que tem, olha só a expressão, as mais sublimes virtudes domésticas. Então, uma mulher virtuosa. Tanto que, num determinado momento, conversando com Calpurnia, que é a mulher de Flamínio, que é um outro senador, em que eles vão fazer uma viagem, está ela consertando umas peças de roupa de lã. Na condição de Patrícia, ela não precisava fazer isso, era para as servas. Mas ela tinha esse cuidado, né? Ela guardava isso e ela não se entregava às dissipações da Roma moderna. Estava lá. E aí, vamos lá, casamento belíssimo, né?
Olha, gente, o amor era tão grande que eu vou falar a poesia que o Públio Lento fez para ela. Olha que beleza, né? Não é qualquer uma que o amado faz uma poesia, não. Mas olha só. Olha só. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só em meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinha das bênçãos dos deuses, da sublime caridade, tecer-me a felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, pois tu és minha esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de encontrar-te entre as flores da claridade dos céus. Olha, pois é, né? A gente fica até com inveja, né? Eu acho que eu decorei essa porque, né, sabia que não ia ter mesmo. Então eu decorei essa, pois é, a gente guarda. É uma beleza, né? Puxa, que homem, que amor. E isso tocado na cítara, gente. Então, ainda musicado, que coisa maravilhosa. E aí a gente fala assim, e foram felizes para sempre. Não. Por quê? Esse amor, essa questão toda, olha que coisa interessante, gente. Uma intriga, uma calúnia feita por Fúvia, que colocou em dúvida a fidelidade conjugal de Lívia, foi capaz de abalar toda a estrutura e eles viverem praticamente quase 30 anos separados dentro do próprio lar. Ele só não a matou porque poderia haver um escândalo, mas estavam separados. Ué? E aí, ele vai buscar a opinião dos amigos acerca da conduta de Lívia. Os amigos, tão apaixonados, vivendo tanto de conveniência quanto ele, a gente é amigo, mas acontece que ela está um tanto estranha, principalmente no momento em que ela se torna cristã. Ela está um tanto estranha, talvez ela agora esteja sendo boazinha para se recuperar, né, de um drama de consciência, e a coisa vai caminhando assim. E ela, dentro do lar, permanece, mesmo Públio falando que ela não poderia interferir na educação da filha. Mas ela permanecia dentro do lar. Com aquele comportamento sério, aquele comportamento de humildade, aquele comportamento cristão, né? Aquele comportamento ético. E ele vai caminhando. Até que num determinado momento, 30 anos, gente, que na verdade ela estava morta, né? Para a vida doméstica, para a vida conjugal. 30 anos, ele sabe, né? Ele vê que não é aquilo. Por quê que ele vê que não é aquilo? Porque, na verdade, a esposa do senador, a Calpurnia desencarnando, conta isso. E ela não conta à toa, porque o Flamínio, quando desencarnou, ele veio dizendo que ele cometeu um erro de julgamento. E aí, e na cabeça também do Públio, fica a impossibilidade de uma criatura daquela ter cometido aquele ato. E aí, o que ele faz? Olha só ainda a conversão humana. Ao invés de fazer como brasileiro, né? Me perdoe o pessoal da internet e outros locais, tá? Que numa dessa, sai correndo pro abraço. Não vai ser assim, não. Eu vou esperar no dia da minha vitória da vida pública, em que todos os senadores com mais de 30 anos de serviço do Império vão receber a coroa de rosas. Eu vou receber a coroa de rosas e vou colocar aos pés da Lívia, pedindo perdão e jurando meu amor incondicional. Só que no dia que ele recebeu a coroa de rosas, foi o dia em que Lívia foi sacrificada no circo. Ela serviu como espetáculo, né, para aquela celebração.
E aí, como é que fica a cabeça? É isso, gente. E essa expressão de metades eternas, né? Isso vem muito da nossa visão mitológica. A mitologia tem isso, né? Tem até a música que eu não vou cantar, da metade da laranja, não tem? Aliás, né? Pois é. A metade da laranja, aquela questão de procurar a outra metade, vem dessa ideia, né? De uma complementação, que na verdade é falsa. É falsa. Porque cada um de nós, como espírito, é uma individualidade. Gente, temos que nos apropriar disso, sabe por quê? Para não achar que eu sou assim por causa de A, B, C, D, né? Para não colocar tudo em termos da genética, porque, na verdade, eu sou herdeiro de mim mesmo. O espermatozoide que juntou com o óvulo, que tinha aquela carga cromossômica, aquela carga genética, é exatamente o que eu preciso. Eu estou no corpinho que eu preciso de acordo com o meu caráter, com o meu jeito. As situações educacionais que eu assimilei ou não, também é por conta do meu livre-arbítrio. Vamos começar. Então, na verdade, nós somos indivíduos. Não tem complementação de ninguém. Ah, mas aí, pois é, mas tem a beleza da convivência. Quando eu entender convivência como troca, é muito bom. E quando eu entender essa troca com aquilo que Jesus nos falou, da melhor parte, escolher a melhor parte do outro, gente, porque a nossa parte ruim já nos pesa. Quando eu pego a melhor parte, tem a leveza. E não é o que a espiritualidade está fazendo com a gente? Vamos lá. Foi falar assim, todos os médios, né, usem o crachá. Então, todos nós estamos de crachá aqui. A gente é a perfumaria, como diria nosso querido Maroperte. A gente está com crachá porque a gente é o... Não, gente. Porque o espírito fala assim, tem uma porção de coisa aí, né, mas afinal de contas é trabalhador. Tem isso assim, mas é organizado. Tem isso assim, mas tem boa vontade. É esse monte de complicação, mas não falta. Já vimos isso, né? Certa feita, no trabalho do atendimento espiritual, né? Havia, quer dizer, e nós que estamos na tarefa, porque somos complicados, né? Porque temos méritos, né? É porque a gente está aprendendo a conviver, a melhorar. Então, alguém, uma pessoa escreveu para o plano espiritual, olha a fofoca, escreveu falando de uma determinada pessoa, né, que cooperava ali, mas que tinha uma série de probleminha, os mimimis. Aí o doutor Erma responde assim, certamente o companheiro tem empecilhos, mas observe, amigo, ele não falta, e sublinhou não falta. Sabe por quê? Porque quem escreveu faltava. É isso, gente. Então, olha a melhor parte. Aquela pessoa que está ali assiduamente trabalhando, né? Ela merece ser respeitada. E problemas todos nós temos. E aí tem essa questão da metade eterna, né? Será que tem alguém fatalmente ligado ao outro, que Emmanuel, na época lá do Público Lento, ele falou, né? Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida. Olha só, quer dizer que está sempre junto? Tá, não. Fatalmente, não. Não há fatalidade para isso, não. Agora, podem algumas almas caminharem durante um grande período juntos? Podem. E aí, nessa obra, Instruções dos Espíritos, volume 5, doutor Erma dá uma explicação muito interessante, gente, sobre separações no plano espiritual. E ele até é um carinho, que ele fala assim, vocês não vão falar para as pessoas que eu falei isso, não foi isso não. O que ele diz? Então está lá o casal no plano espiritual. E num plano melhor, né? Num plano de trabalho melhor, em que já há compreensão, um plano intermediário a bom, né? E, de repente, um dos cônjuges, vamos colocar assim, precisa se afastar, ou é dado a ele uma tarefa de evolução. Ele se separa e o outro se alegra. Aí ele fala assim, cuidado com o que vocês vão falar. Eu estou com cuidado, tá, doutor Erma? Estou com cuidado aqui, vai explicar. Então, por quê? Observa, o amor, ele se alegra pela alegria do outro, pelo crescimento do outro. O amor, ele não está ligado ao ciúme, que é a questão de uma posse, porque é irreal, eu não tenho ninguém.
Eu não tenho ninguém. Eu só me tenho, eu não tenho ninguém, não. Eu não consigo deter a posse de ninguém. Que é um comportamento que vai fazer a gente sofrer na própria encarnação, né? Então, e a inveja, né, o orgulho, tudo isso são essas paixões que vão complicando o amor. E aí eu vou voltar para Paulo. E Paulo vai caminhando, né? Abigail desencarna, quer dizer, quando ele quer voltar, olha que interessante, gente. Assim como o Públio Lento, quando ele reconhece Lívia, Lívia desencarna. Paulo, quando ele quer voltar para Abigail, dado ao grande choque daquela separação, né? A forma ríspida com que ele a tratou, né? Tudo isso, então ela teve um abalo no corpo físico. E veio a desencarnar, não deu para estar então juntos assim, né? E aí ele fica com muita raiva de Jesus. Muita raiva de Jesus. Igual o Emmanuel, no momento em que ele olha, ele faz uma prece: Jesus, foi preciso que eu perdesse o bem mais precioso da minha vida para encontrar em ti o caminho, a verdade e a vida. Isso foi? E Paulo, ele fala assim: sempre o mesmo Cristo no meu caminho, né? Então, ele se revolta, e se revolta até com Zacarias, que é a casa em que ela está. Como é que vocês deixaram ela receber visitas cristãs? E aí ele falou assim: pobrezinha, estava ela tão triste, e ela não comentou nada, hein? Tão triste, tão doente, que nós não achamos nada demais ela ouvir, né, receber uma visita fraterna. Mas esse mesmo Paulo, que pensava nesse exclusivismo, né, nesse amor eros, né, ele, mais tarde, ele escreve aos Coríntios falando assim, e está no capítulo 5º, no item 6, e aí vamos falar: ainda que eu fale a língua dos homens e mesmo a língua dos anjos, e está, se não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. E aí, gente, vamos lá. Caridade é a expressão grega. E com certeza o Evangelho, ele usa bem a expressão grega, porque a Vulgata Latina, ela foi muito retalhada e interpolada. Mas no latim, ao invés de caridade, é amor. Então eu vou pedir licença para, a partir desses dois últimos parágrafos, substituir a palavra caridade por amor. Olha só. O amor é paciente, eterno e beneficente. O amor não é invejoso, não é temerário nem precipitado, não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não procura seus próprios interesses, não se vangloria nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor, permanecem, mas entre elas, o principal é o amor. É a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 7 e 13. Então a gente vai perceber que ao longo do tempo, o que era paixão em Paulo se transformou em amor. Se transformou num amor tão grande que ele pôde falar aos coríntios, e a comunidade coríntia, né? Era uma comunidade culta, era uma comunidade rica, era uma comunidade que tinha muito a ver com ele. Ele pôde, neste trecho da epístola, fazer uma recapitulação do Saulo, que não conhecia Jesus, para o Paulo, a partir do conhecimento de Jesus. Então, querido, que essas nossas linhas de afeto, que essas nossas linhas de convivência, elas possam ir se ajustando dia a dia nos padrões de Jesus.
na nossa mocidade espírita, eu ouvi o irmão Walter Faria falar muito assim: cultivemos um amigo em cada instante. Não façamos inimizade, gente, porque observa, a lei de Deus é de amor. Aquela inimizade que eu fiz hoje, eu vou ter que desfazer isso em algum momento. Por que não agora começar a orar pelos meus inimigos? Começar a trabalhar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Vamos começar da agora. E com certeza, esses amores do amor de Deus estarão nos ajudando na caminhada. Só para acabar, encerrar, como ele fala aqui em Metades Eternas, né? Ele fala bem em afeições. Maria Dolores tem uma poesia que eu acho muito linda, que o título é Afeições. Ela diz assim: se pretendes encontrar a bênção do amor na vida, não prendas alma querida ao coração de ninguém. O amor é assim como um rio, que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã, a terra, unidos fazendo bem. Se o leito prendesse o rio, eis o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que desemboca no mar. Nesta linha, as afeições, sobre o respeito profundo que devemos dar no mundo aos que amamos, teus e meus, é sempre o amor sem mudanças, em sublime primavera. É luz divina que espera, mas luzes do amor de Deus. Que as luzes do amor de Deus, que com certeza jorram abundante no dia de hoje, nesta reunião e nos nossos lares enquanto internautas, possam nos fortalecer, para que possamos estabelecer a cada momento laços de fraternidade, laços de união, laços de paz, laços de bondade. Muita paz a todos nós. Pensamento fervilha, não é? As reflexões, elas fazem parte do estudo, são como a continuidade de todo esse estudo. Mas que essas reflexões nossas, cada um de nós, possa ser convertida em gratidão e agradecimento a Deusa por permitir a todos nós esse momento. A ela, muito obrigado. Vamos então ao segundo momento da nossa reunião, que consiste no passe. Lembrando mais uma vez que não teremos a movimentação dos médios e da nossa parte em todo esse processo do passe, em buscarmos a conexão, a comunicabilidade com os nossos guias espirituais. Durante o passe nós comentaremos o item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o item 19, que é o objeto do comentário, benefícios pagos com a ingratidão. Vamos fazer a leitura então do item 19. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Resposta: nessas pessoas existe mais o egoísmo do que a caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse, e o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão. Sabei que se aquele a quem prestaste um benefício esquecer o bem que recebeu, Deus o levará mais em conta do que se tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, para provar
a vossa perseverança em fazer o bem. Aliás, como podereis saber se esse benefício, por agora esquecido, não produzirá bons frutos mais tarde? Ficai certos de que ele é a semente que germinará com o passar do tempo. Infelizmente, nunca vedes mais que o presente. Trabalhais por vós, e não tendo os outros em vista. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, ele se lembrará, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em outra existência, aceitando muitas vezes uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o perceberdes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e mais tarde reconhecereis toda a verdade dessas palavras. Um benefício jamais é perdido. Além disso, também tereis trabalhado por vós, porque recebereis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficaríeis bem admirados com a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. É uma mensagem assinada pelo Guia Protetor na cidade de Sens, em 1862. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor, eis que chega o momento do passe. Rogamos ao teu coração bendito, ao teu coração amoroso, que cada um de nós, e à distância, possamos receber esse bálsamo, esse refrigério, que falará bem alto aos nossos corações, dará o impulso necessário à nossa continuidade, mas de uma forma bem mais pacífica, bem mais amiga, bem mais adequada aos teus ensinamentos. Permita, Senhor, que o momento do passe possa trazer para todos nós esses benefícios. E rogamos a tua permissão para iniciarmos este momento. Graças a Deus, que assim seja. No texto, então, amigos, algumas perguntas chegam à nossa mente. Será que o bem que fazemos ou que pretendemos fazer deverá ser sempre motivo de elogios e de reconhecimentos? Será também que a dificuldade do meu irmão é para mim motivo de prazer, para que todos possam me ver como uma alma nobre? Nesse caso, onde está a nobreza de uma alma que prioriza os seus próprios interesses? Sabemos pela palavra amiga de Joana de Ângeles que Deus ajuda a criatura humana através da outra criatura humana. Não através de luzes teatrais que se apagam após os aplausos, mas permitindo a cada um de nós, espíritos imortais, experimentar, mesmo que um momento pequeno, uma sólida iluminação interior. Refletindo um pouco mais sobre a ingratidão e a indiferença, veremos que são sentimentos bem presentes em um mundo onde ainda temos grandes dificuldades. Mundos onde ainda precisamos lutar contra a dureza da natureza e contra a dureza do coração humano. Mas Deus, na sua imensa justiça, na sua imensa bondade, não pune, não humilha e muito menos abandona ninguém. Permitiu Ele que recebêssemos a boa nova. Permitiu Ele que a mais perfeita expressão do amor sobre a terra trouxesse a boa nova para nós. E na boa nova, Ele nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. É o ideal da consolação.
é o ideal de amenizar dores, compreender as queixas, sem julgar, como ele fez diante da mulher adúltera. Mas ele também falou para todos nós da semente. E na mensagem, o guia protetor fala da semente também. Uma semente requer terra fértil, água, nutrientes. E assim a semente germinará, crescerá, dará flores, frutos e gerará novas sementes. Sejamos nós, então, a semente. Sejamos nós também o jardineiro, a colheita dos frutos. Sejamos nós a geração das novas sementes. E podemos ir mais além. Sejamos nós o sopro bendito a espalhar as sementes. Porque estamos interligados. Porque somos integrantes de uma grande família universal. Temos um compromisso uns com os outros, de vibrar nas faixas da caridade desinteressadamente. E assim, buscando a elevação por meio do exercício pleno do amor ao outro, e oferecendo a esse outro, ao próximo, uma ambiência renovada de fé e de esperança. Mas nas nossas reflexões, podemos pensar assim, mas eu ainda tenho tanta dificuldade nesse campo. Lembremos Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus, eu já sou o que sou. Fiquemos com a mensagem de Paulo em nossos corações. Graças a Deus, caros irmãos. Mantenhamos então a nossa vibração para ouvir, primeiramente, a palavra do nosso presidente e depois a mensagem do plano espiritual. Mantenhamos a vibração. CELD, passaremos a reprisar as mensagens psicofônicas dos amigos espirituais dirigentes do CELD. O CELD fez 60 anos, mas quem ganha o presente somos nós. Parabéns a todos. Meus hermanos, o arrependimento é o começo de toda a grande aventura do retorno do espírito ao equilíbrio e à paz. Quando, por qualquer razão, cometemos erros, ou fracassamos, ou nos desestimulamos diante da vida, resta-nos o sofrimento. E este sofrimento quase sempre nos atinge de forma violenta, prejudicando a nossa própria capacidade de viver em paz. Então, o espírito que sente cansaço pelo mal que fez, que se sente realmente bastante infeliz pelo mal que tenha provocado a alguém, que é capaz de perceber a extensão das suas dificuldades e dos seus erros, o espírito, quando sente o cansaço do mal que ele fez, ele se arrepende. E se arrepende de que forma? Justamente por perceber que aquilo que ele semeou não foi uma boa semeadura. Aquilo que ele pensou não foi um bom pensamento. Aquilo que ele agiu não foi uma boa atitude. O arrependimento decorre da análise que fazemos e, além de analisarmos, sentimos que deveríamos ter feito tudo de modo diferente. É uma análise conclusiva.
É uma análise em que a gente percebe a extensão do que fizemos. Quando formos capazes de fazer uma análise daquilo que nós fizemos, tenho a certeza, neste momento, nós estamos começando a pensar nos resultados. E tal seja a observação que fazemos, isto é, quando vemos que cometemos alguma coisa de errado, ou quando pressentimos que não fizemos corretamente o que tínhamos que fazer, ou quando pura e simplesmente nos envergonhamos do que fizemos, neste momento começa a despontar em nós o arrependimento. E o arrependimento, meus irmãos, chega no momento em que somos capazes de ter capacidade de ver o que fizemos de mal. O arrependimento somente chega nas almas que já estejam cansadas de sofrer e de fazer sofrer. O arrependimento é exatamente como foi lembrado hoje, um momento de reflexão. E nas horas da reflexão, choramos-nos, sentimos vergonha pelas alianças com as coisas erradas que fizemos, meditamos e proclamamos a Deus e ao mundo. Proclamamos principalmente que estamos errados e que iremos nos corrigir. Neste exato momento, todos os erros que temos acumulados em nós se evanecerão e nós sentiremos que Deus nos deu o arrependimento, sim, mas nós queremos devolver a Deus as forças que tivemos e desenvolvemos erroneamente. Queremos devolver a Deus a paz, a harmonia, o equilíbrio, a serenidade, a confiança em tudo, até o ponto de dizermos assim: Senhor, desculpe-me os meus erros. Que Jesus Cristo nos ajude, nos ampare e nos proteja agora e sempre, meus irmãos. Muita paz nas vossas meditações, nas lembranças fraternais que deveis ter de todas essas sessões, e busquemos cada vez mais um clima de elevação se desejarmos progredir. Paz. Vamos então à nossa prece final. Senhor, ao teu convite amigo para a renovação dos nossos pensamentos, nós agradecemos imensamente a tua mão amiga, a tua orientação para cada um de nós. Que possamos, onde estivermos, ser a sua semente, a espalhar a caridade desinteressada, mas também o equilíbrio e também a paz, que possa encontrar no nosso coração terreno fértil para a germinação. E agradecidos que estamos a Mestre Kardec, a Mestre Leon Denis, a Ti, Jesus, Mestre amigo, a Deus nosso Pai Celestial por essa imensa oportunidade, rogamos a permissão para finalizarmos mais uma reunião de estudos e passes da manhã do sábado. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que o amor único de Deus nos envolva sempre. Graças a Deus, que assim seja.